como você está? Gente, esses dias eu estava participando de uma vivência de meditação e havia um neurocientista, né, no grupo. E em algum momento, né, ele comentou um pouco da história familiar dele, né? Ele disse que ele havia perdido muitos parentes para o câncer, né, incluindo o pai, a mãe, irmãos, acredito eu também, e ele comentou, né, o quanto para ele foi difícil, né, lidar com essa história e que ele era um sobrevivente da família, uma história um pouco assim, né, delicada quando ele contou, quando ele compartilhou, mas ele hoje é um neurocientista, ele tem 60 anos, né, e ele disse que ele trabalha como no médico da organização na ONG Médicos Sem Fronteiras, né, já atuou, né, pelo mundo na ONG, agora ele está aqui no Brasil de volta, e em determinado momento da fala dele, ele comentou o quanto que o estado de espírito, né, nosso, né, o quanto que o nosso corpo, dependendo de como a gente está emocionalmente, mentalmente, como que isso influencia, né, no desenvolvimento da doença, né, porque ele veio comentando que na verdade, na maioria das vezes, né, a doença chega no nosso corpo e a forma e aí, é claro que ela já está, às vezes, num estágio bastante avançado, quando é diagnosticada, né, o corpo já não está conseguindo mais combater, né, mas que muitas vezes também, como que a forma, né, como a nossa mente reage, como a gente reage, também pode impactar, influenciar na evolução desse tratamento ou não, né? Segundo ele vinha dizendo, né, que às vezes um desânimo, ou o estresse, né, ou a depressão, né, tudo isso colabora, né, ou não colabora, né, para que o corpo consiga se recuperar, né, porque aí a gente vai ficando cada vez mais fraco, né, as células elas vão cada vez elas vão reagindo menos, né, elas vão, né, no caso das células cancerígenas, elas acabam, né, se proliferando, e o que defende elas, né, de se proliferarem é o nosso sistema imunológico. E quando a gente não está tão bem, a gente acaba, não contribui muito para que o nosso corpo, então, trabalhe nessa defesa, né? Claro que uma série de outros fatores influenciam, né? Mas ele estava fazendo esse comentário, inclusive, né, os fatores também que influenciam, obviamente, é o tratamento, às vezes uma cirurgia, né? Então, assim, mas ele estava comentando apenas esse fato, né? E que qualquer doença também é um pouco assim, se a gente for parar para pensar, né? Às vezes a gente é internado por alguma doença, né, que a gente tem no hospital, e aí acaba que o nosso sistema imunológico não vai se defendendo, a gente tem aí no hospital, a gente já sarou da doença que a gente foi, né? Quantas pessoas não acontece isso, né? Sarou daquela doença inicial para a qual havia ido no hospital, mas aí pega uma infecção porque o sistema tá fraco, né? Então é toda uma reflexão que tem por trás, né, de como que o nosso corpo vai reagindo e quanto que a nossa mente, o nosso estado de espírito também acaba influenciando um pouco nesse nosso sistema imunológico, nessa nossa reação do nosso organismo. Então o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre isso. Aí eu fiquei muito assim interessada pelo assunto que ele falou nessa vivência e eu dei uma pesquisada, né? E eu lembrei também de um podcast que eu tinha escutado recentemente, né, que fala sobre o assunto. Vou até colocar o link aqui também na descrição do vídeo. Então eu vou trazer um pouco desses assuntos assim para o vídeo de hoje, né? Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim. Eu criei este canal para compartilhar um pouquinho as minhas experiências, né, depois de eu ter sido diagnosticada com câncer de mama. Isso aconteceu em 2018, na época eu tinha 32 anos. E aqui no canal, então, eu compartilho histórias, aprendizados, vivências, reflexões que eu venho tendo de lá para cá. E eu tenho tenho trazido muito conteúdo, né? O que eu mais gosto de falar e o que eu mais tenho trazido, que é o que tem me ajudado muito, envolve essa área do autocuidado pessoal, né? Que a espiritualidade está incluída, né? Mas também a saúde física, mental, alimentação, né? Eu vou muito, assim, o que eu tenho falado muito, é o que envolve muito a minha vida e o que me ajudou muito, né? No meu tratamento e para eu me sentir bem hoje, são essas práticas. Por isso que eu falo bastante aqui no canal sobre esses assuntos, né? Então, se esses assuntos te interessam, se você gosta desses conteúdos, eu peço para você ajudar o canal também, curtir aqui o vídeo, né? Se você puder também, eu tenho um Instagram que é Gasparim Gabi. É um Instagram pessoal, mas lá eu coloco compartilho um pouco da minha vida,
do meu estilo de vida, alimentação, algumas práticas que eu faço também, né? Eu tenho começado a postar um pouco mais, assim, desses assuntos, então pode ajudar também, porque é um projeto que tem me feito muito bem, que eu tenho gostado muito, então quanto mais pessoas, né, é claro que a ideia é fazer uma troca, né, mas então compartilhar esses conteúdos, né, e ao mesmo tempo ajudar mais pessoas a terem acesso e ajudar o canal aqui a crescer, né, se você puder seguir e tudo mais, né, e lá no Instagram a mesma coisa, né. Então, gente, é isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre como que o nosso estado de espírito, né, como que a nossa espiritualidade, que são coisas diferentes, mas que estão relacionadas uma com a outra, como que isso pode impactar, né, no nosso organismo de uma maneira que pode colaborar ou não para a evolução positiva do tratamento, né. Então, recentemente, teve esse comentário todos que eu falei, né, do médico que estava nessa vivência, né, mas eu lembrei, conforme ele foi falando, eu lembrei de um podcast que eu tinha escutado fazia um tempo já, né, que é com um neurocirurgião chamado Paulo Porto, né, eu vou colocar o link aqui também na descrição do vídeo desse podcast que eu ouvi, ele estava sendo entrevistado, é um podcast muito legal, inclusive, de um jornalista chamado Patrick Santos, que ele fala também sobre espiritualidade, né, o podcast chama 45 do Primeiro Tempo, né, então eu ouço muito esse podcast, e eles estavam falando, né, esse neurocirurgião, ele é especialista, eu até anotei aqui num papelzinho, né? Ele é especialista em cirurgia minimamente invasiva para procedimentos no cérebro. E ele é associado à Harvard Medical School, ou seja, é um cara assim, né? Um profissional bastante especialista na área da medicina mesmo, né? E ele falou, né? Durante essa entrevista que ele deu, né? Eu até anotei aqui também para poder falar, né, aqui no canal para vocês, né? Que ele falou assim, né? O estado de espírito de alguém e entenda por estado de espírito humor ou coisa semelhante, influencia a fisiologia, né? Aí ele falou, né? A nossa imunidade, a produção hormonal, a produção de glóbulos vermelhos e, em última análise, o estado de espírito influencia a forma como você vai reagir a uma doença, né? Por quê? Segundo ele, o paciente, né, ele começou falando um pouco sobre isso no depoimento dele, né? Que primeiro que às vezes a gente, né, vai no hospital, né, ainda mais a gente que a gente é paciente oncológico, né, a gente vai no hospital esperando que a gente não tem nada a fazer, que tudo tá na mão dos médicos, né? Então a gente vai chegar lá, a gente vai ser tratado, vai fazer a cirurgia, vai passar pela quimioterapia, né, no caso das doenças oncológicas, na maioria das vezes, né, a gente faz radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia, e às vezes tudo isso, né, fica lá, isso é o hospital, não tá na nossa alçada, né? E a gente esquece que é o nosso corpo que vai ser tratado, né? E que às vezes o médico, por mais que ele possa fazer, ele tenha todo esse arcabouço de remédios, a gente tem a nossa parte também de não só de estar indo lá, né, de ir no hospital e fazer tudo o que tem que fazer, mas de acreditar que isso vai melhorar, de ter um pensamento positivo, de ser otimista, né, de praticar, né, eu fiz um vídeo recentemente, né, sobre a questão do quanto que a espiritualidade pode, né, de quanto quatro fatores que podem ajudar, né, o nosso tratamento, e um deles é o pensamento positivo e a espiritualidade. Então esse vídeo é um pouco meio que uma continuação, mas trazendo um embasamento de médicos falando isso, né, que no caso, esse médico falou assim, né, que o médico só pode tratar aquele que quer ser tratado, né? Então, gente, é uma reflexão que eu venho trazer pra gente aqui, porque muitas vezes, quando a gente tá no meio do tratamento, a gente não acredita que o nosso estado de espírito, que a nossa forma de enxergar e de encarar o que a gente está passando pode sim ajudar ou não na evolução da doença. Eu vou dar um exemplo muito assim forte que aconteceu comigo quando eu estava fazendo quimioterapia. Quando eu estava fazendo quimioterapia, nas quimioterapias vermelhas, né, que são as primeiras que eu fiz 4 sessões, se eu não me engano, foram 3, ou 3 ou 4, agora já não me lembro mais. Mas eu lembro que era de 15 em 15 dias que eu fazia, tá? No caso, essas quimioterapias, né, elas costumam ser de a cada 3 semanas, mas comigo, como eu era jovem, eu tinha só 32 anos, né, os médicos resolveram encurtar o período entre uma e outra, porque eles disseram que as pesquisas diziam que era mais eficiente dessa forma, e como eu era mais jovem, o meu corpo aguentava um pouco mais, né, porque quem passou já pela quimioterapia vermelha, ela é bem, né, a do câncer de mama, né, ela é bem agressiva mesmo, ela derruba mesmo, né.
E, enfim, e aí, gente, eu tava tranquila, passando durante, né, as semanas, então eu fiz a primeira, claro que foi muito difícil, eu até já gravei aqui alguns vídeos, né, um vídeo, inclusive, só falando sobre isso, né, é claro que era muito difícil, que eu ficava muito esgotada, mas a minha vida estava caminhando normalmente, né, eu tava vivendo, eu tava fazendo meu trabalho na medida do possível, eu tava, assim que eu me recuperava, eu voltava a fazer atividade física, eu tava me alimentando relativamente bem, né, não tive, assim, grandes questões, né, no meu paladar, né, eu podia continuar comendo as coisas que eu já comia, porém, eu trabalhava na época, né, então eu continuei trabalhando, eu trabalho de casa, então eu tinha essa vantagem, então eu podia, né, eu trabalho na frente do computador, escrevendo, não é um trabalho que me demandava tanta energia, assim, né, mais mental mesmo. Então eu trabalhava e eu me lembro, né, que eu estava na época eu trabalho com livros, né? Então a gente estava terminando, estávamos indo para publicar um livro, né? E esse cliente na época ele sabia que eu estava passando pela quimioterapia, mesmo porque não tinha nem como não saber, porque meu cabelo caiu, né? Eu estava usando os lencinhos. Mesmo assim, eu fui em uma ou outra reunião com ele. E no final, gente, da minha quimioterapia vermelha, na última sessão, estava bem no prazo do livro dele ser lançado e começou a ter uma certa pressão por conta disso, porque precisava ficar pronto logo. Eu tinha uma pessoa que estava me ajudando, mas mesmo assim começou a ficar assim bem em cima do prazo. E isso causou um certo estresse ali entre esse cliente e eu, né, e a equipe, né, porque ele começou a cobrar. E eu lembro que aquilo, gente, me deixou muito incomodada, né, muito nervosa, assim, eu cheguei a ter uma certa discussão com ele, né, só que assim, se eu não tivesse passando por tudo que eu tava passando, certamente essa discussão poderia causar uma dor de cabeça ou uma irritação. Eu geralmente, quando eu fico estressada, eu costumo ter dor de garganta, né, isso era muito comum, ultimamente não tenho mais tanto, né, porque eu tô numa fase boa da vida, não tenho ficado muito estressada, mas também porque eu mudei bastante a minha alimentação, como eu já coloquei aqui também nos vídeos, isso ajudou muito minha imunidade, assim, pra vocês terem uma ideia, faz anos que eu não tenho mais, quase, praticamente não fico mais doente, não tomo mais remédio faz muito tempo, assim, né, mas por conta dessa alimentação que eu tenho feito. Mas de qualquer forma, no passado eu tomava muito mais remédio, inclusive eu tomava muito remédio para dor de garganta, e sempre que eu ficava irritada, eu ficava com dor de garganta ou quando eu passava algum estresse. E aí, gente, o que aconteceu naquela ocasião? Então, eu já tinha passado por todo o tratamento da quimioterapia vermelha, não tinha acontecido nada comigo, meu corpo estava reagindo super bem, né? E toda vez que a gente faz a quimioterapia, antes a gente tem que passar por todo um check-up, um exame de sangue, tem que ver como é que tá os nossos glóbulos. Agora eu não lembro mais quais são, né? Mas eles fazem todo um check-up para ver se a nossa imunidade, por mais que ela esteja baixa, ela esteja num limite suficiente para a gente poder receber as sessões de quimioterapia, né? Então, toda vez antes de fazer a sessão, eu ia lá e passava por esse teste. E aí, gente, o que aconteceu? Eu passei por esse nervoso de trabalho, emocionalmente eu fiquei abalada, eu fiquei, gente, muito doente. Eu tive febre, eu fiquei ruim, como eu não me lembro de ter ficado fazia muito tempo. Claro, eu tava fazendo quimioterapias, né? O meu corpo, ele reagiu super mal e atrapalhou todo o tratamento. E aí eu tive que adiar a próxima sessão, porque eu não fui autorizada quando eu fui lá naquela semana seguinte, porque eu ia começar as quimioterapias brancas. Eles não autorizaram porque eu tinha ficado com febre, a minha imunidade tinha baixado e eu tive que retardar em uma semana, voltar só na outra semana para fazer a próxima sessão. Então, essa é um exemplo claro, real, de como que o nosso estado de espírito, como que o nosso emocional pode abalar o tratamento. Então, vamos supor que eu estivesse o tempo todo num estado mais estressada, mais desanimada, que é como a gente às vezes fica mesmo durante o tratamento, né? Às vezes eu me lembro muito, assim, de encontrar muitas pacientes, muitas mulheres que já estão passando por tudo isso e às vezes acabam, né, acaba obviamente, né, não é fácil, então o lado emocional acaba sendo impactado e com isso dificulta, né, o tratamento. E às vezes uma infecçãozinha que acontece, retarda uma sessão, às vezes isso vai poder causar um outro, né, agravamento mais pra frente, e vai ficando como uma bola de neve, né, gente? Então, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Para que a gente entenda, né, que não é assim
Quando a gente fala de que é importante, que eu gravei um vídeo recente falando sobre a questão do pensamento positivo, da gente se cuidar, da gente se fazer carinho, da gente se dar um autocuidado durante o tratamento, evitar passar por situações de estresse, até mesmo, gente, nas nossas relações, né, com as pessoas, que as pessoas entendam que a gente tá num momento mais difícil, né, então, assim, tentar ao máximo, né, se conectar com o que faz bem pra gente, se cuidar como a gente nunca fez antes. Porque quanto melhor a gente estiver, quanto mais a gente... E aí, assim, aí entra um pouco da espiritualidade, né? Que é o que no caso, eu falei, né? Nesse outro vídeo que eu gravei, que eu vou colocar o link aqui, mas que também esses dois médicos comentaram, né? Porque aquele médico que eu falei, Sem Fronteiras, da Vivência, que eu comecei esse vídeo, ele trabalha um pouco com a fé, ele estuda um pouco o impacto da fé nos pacientes que ele trata. E ele comentou que as pessoas que têm alguma fé, que têm alguma prática espiritual, elas por si só, como isso faz bem, como isso gera um otimismo, às vezes uma confiança de que tudo vai melhorar, elas acreditam em algo que vai ajudar, né, algo maior, ou alguma força interior mesmo, às vezes é a força que vem de dentro, né, na maioria das vezes o que é a fé? É uma força que vem dentro de nós, né, que a gente sente, que é interior, de dentro para fora, que fortalece todo o nosso organismo. Quantas vezes a gente às vezes não tá meio chororô, meio para baixo, aí a gente tem um lapso de uma esperança, alguma coisa boa, uma notícia boa, ou alguém que chega, alguma coisa boa que acontece, a gente não sente que é como se lá dentro do nosso corpo tivesse tudo assim sendo revigorado, nossa, vem aquela energia de repente que a gente não tinha, uma força surge dentro de nós que de repente a gente não tinha. A mesma coisa durante o nosso tratamento. Então, se a gente conseguir manter, gente, todos os dias o nosso corpo mais fortalecido, pensando em coisas boas, eu sei que é muito difícil, a gente tá passando por uma fase que é muito difícil, mas vamos olhar para o que tá funcionando, né? Vamos pensar em tudo de bom que tá acontecendo, assim, por mais difícil que esteja, nossa, pelo menos eu tô conseguindo ser tratada, né? Ai, mas olha, antes eu ainda não sabia o diagnóstico, agora pelo menos eu já sei, agora eu já tenho a próxima etapa. Olhar os casos das pessoas que já passaram por isso e que melhoraram, pensar no que pode ser feito, que possa me fazer bem, que possa fazer com que eu tenha essa injeçãozinha de ânimo, né? Cada pessoa é particular, cada pessoa gosta de uma coisa, né? Mas impacta, e os médicos falam isso, né? E aí eu trouxe umas frases, até aí nessas minhas pesquisas eu encontrei também algumas falas, né, que esse médico que eu falei do podcast, né, o Paulo Porto, ele citou, né, essa frase que eu falei, que você só pode tratar aquele que quer ser tratado, é do Hipócrates, né, que é aquele médico, né, muito da antiguidade, muito assim, citado, né. E ele disse assim, né, que eu peguei algumas frases também que eu achei que tem a ver com esse assunto dele, né, do Hipócrates, que ele disse assim: é mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Ou seja, gente, a pessoa que tem a doença, o que ela carrega, como é que ela pensa, como que ela enxerga, qual que é a história dela, né? Às vezes é mais importante do que a doença em si, porque isso vai colaborar para o nosso tratamento, né? E aí, ele também disse assim, né, que o seu remédio, aí eu falei sobre a questão da alimentação, né, num outro vídeo, tem uma outra frase muito legal dele que ele fala assim, né, que o seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio, né, por quê? Porque a questão do alimento, né, que eu também já falei em outros vídeos, também nos traz energia, também faz bem pro nosso corpo, faz parte desse autocuidado, né, eu sei que eu às vezes falo desses mesmos assuntos, mas é porque pra mim, gente, como mudou tanto, eu bato nessa mesma tecla, né. E aí uma outra coisa que eu achei, uma outra frase, né, dele também, que é: antes de curar alguém, pergunte-lhe se essa pessoa está disposta a desistir das coisas que a fizeram adoecer, né. Essa frase é bem profunda, né, porque às vezes a gente adoece por questões que tem um lado emocional envolvido, né, também. Então aí ele vem falando aí de questões que às vezes a gente adoece e que tem essa questão de que é claro que a gente não pode dizer, né, literalmente isso jamais, né, de que às vezes até pode ser, né, que uma questão, eu acredito nisso, né, que questões emocionais podem sim causar as doenças, mas é muito perigoso, né, quando a gente pega e fala do câncer, uma doença tão grave, de repente ser tão literal assim, né, mas de qualquer forma, acho que a questão que a gente pode pensar é que, às vezes, o nosso estado de espírito, né, trazendo pro tema aqui do vídeo, né, eles podem ajudar a gente a adoecer ainda mais, como a melhorar e ficar, ou ajudar a nossa cura,
né? Então, será que a gente está disposto a abrir mão do caso, dos pensamentos que não ajudam a gente a ficar bom, né, a melhorar, né? Então, quando a gente pensa assim no que faz a gente adoecer, será que a gente está disposto a abrir mão, né, às vezes desse mau humor, às vezes dessa tristeza que está nos assolando? Como que a gente pode fazer, né, enxergar, olha, acontecem tantas coisas com tantas outras pessoas, como que eu, dentro da minha realidade, né, posso fazer para me ajudar o meu médico, ajudar o hospital, ajudar as pessoas que estão ao meu redor a me ajudarem, né? E como que tudo isso pode resultar numa evolução melhor do tratamento, né? Assim como eu, naquela vez que fiquei triste por causa de uma questão de trabalho, né? Eu nem precisava, por exemplo, estar tão estressada naquele momento, né? Por causa do trabalho, né? Mas não, eu fui querer me envolver, eu fui querer discutir, eu poderia simplesmente ter falado para aquele meu cliente naquele momento, olha, eu tô em tratamento, não me pressiona agora, tá tudo sendo bem encaminhado, mas não, eu fiquei me sentindo nervosa, eu fiquei cobrada, eu fui querer conversar. Então, assim, aquilo tudo me envolveu tanto, me fez tão mal, gente, e eu passei tão mal naquela noite, eu fui pro hospital, fiquei lá internada, tomei um monte de medicação, sabe, fiquei com a febre, fiquei com a minha imunidade super baixa, né, tive que esperar recuperar, demorou muito mais para recuperar, porque realmente eu tava, né, passando por quimioterapias, né, então não foi tão simples, eu lembro que eu fiquei a semana inteira quebrada, e tudo por uma questão emocional, né, que impactou aí no meu tratamento, tá? Então, se a gente conseguir se cercar nesse período, né, de tudo que possa colaborar e evitar com que a gente fique emocionalmente abalado, com que o nosso estado de espírito seja melhor, seja positivo, seja para cima, seja né, que a gente tenha conexões boas que façam a gente se sentir melhor, melhor vai ser para o nosso tratamento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, peço para você curtir, dar um like, compartilhar com outras pessoas, né? E comentar, né? Se você puder também, com opiniões, críticas, sugestões de melhorias, tudo é super bem-vindo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.